Todo-Poderoso. E estamos mais do que gratos, porque sabemos que é o Espírito Santo quem rege esse trabalho. É o Espírito Santo que está à frente desse trabalho. É o Espírito Santo que tem nos ensinado a sã doutrina. É o Espírito Santo que tem nos fortificado através da sua palavra. É a presença do Espírito Santo que tem nos conduzido ao caminho estreito. A Bíblia nos fala sobre dois caminhos. A Bíblia nos fala sobre o caminho largo, ao qual muitos entram por ele. O caminho largo, ao qual é o caminho de facilitações, é o caminho de prazeres, é o caminho de todos os embaraços que o mundo oferece. É o caminho que a carne está em primeiro lugar, que o ego, é o caminho que os prazeres e tudo que o diabo oferece está sendo aí ofertado, um caminho de destruição final. Mas a Bíblia fala também do caminho estreito, o caminho ao qual poucos encontram, o caminho ao qual é mostrado e anunciado pelo Evangelho, mas infelizmente poucos dão crédito. O caminho ao qual o Senhor Jesus nos enfatiza que existe no fim da caminhada a recompensa, no fim da caminhada existe galardão, no fim da caminhada existe a eternidade ao lado de Jesus nos céus. Foi o Senhor que nos garantiu, após a morte, um encontro com Ele, após a morte, a satisfação da nossa vida ao tribunal do Senhor. E aqueles que tiverem a vida segundo as tuas palavras, aqueles que andarem guardando as tuas palavras no coração, aqueles que obedecerem fielmente, praticando com o exemplo de Cristo sobre a face da terra, com certeza irá haver a diferença dos que servem e dos que não servem ao Senhor. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a diferença das pessoas que decidem andar no caminho estreito e a diferença das pessoas que decidem andar no caminho largo. São decisões, irmãos. O Espírito de Deus só vai fortalecer a sua vida quando você entrar na decisão de seguir o Senhor e andar na vontade do soberano Deus, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 39. A palavra que Deus me dera essa noite é uma palavra que temos muito a aprender. Peço que a graça do Espírito Santo alcance a cada um dos que nos ouve, a cada um dos que nos assiste, a cada um dos que estão presentes, a cada um que possa ter o coração aberto para receber, para ser recíproco a presença do Espírito Santo através do poder dessas palavras, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 39, o tema é José em casa de Potifar. Amém? Vamos relembrar um pouquinho da história de um homem de conduta, da história de um homem obediente, da história de um homem íntegro, da história de um homem que não abandonou as suas crenças, os seus valores, a sua fé, independente do caminho estreito que estava. Amém? Diz assim, versículo 1: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comida. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa,
e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, farei eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, trouxeram-lhe o varão hebreu para escarnecer a nós. Entrou até mim para deitar-me comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos uma lição maravilhosa nesse contexto. A Bíblia nos ensina a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia nos ensina que José foi um dos filhos de Jacó. As bênçãos e as prosperidades e tudo o que Deus tinha falado a Abraão veio passando de geração a geração e chegou sobre a história de Jacó. Jacó, com 4 mulheres diferentes, teve 13 filhos. Um dos filhos foi José. José foi o filho dele de Jacó com Raquel, a mulher a qual ele amava. E ele, sendo o caçula da época, ele era amado de forma especial. Os seus irmãos mais velhos sentiam ciúme, porque viam que o tratamento do pai era diferente para com José. E em certa ocasião, Jacó lhe deu-lhe presente uma túnica formosa de várias cores. Aquilo incentivou ainda mais a ira e os pensamentos dos irmãos contra José. E José, ao receber aquele presente, Deus lhe dera um sonho, e ele expressa os sonhos, ao qual sol, lua e estrela se curvavam perante eles. E ao expressar aquele sonho, Deus formulou uma situação, um projeto, um plano futuro para José, de extremo poder e glória. Através da vida de José, seria realmente a entrada dos símbolos das 12 tribos de Israel, a formação do povo de Israel, a salvação do nome, a salvação de toda a história do povo de Deus estava sobre as costas, sobre a vida, sobre o projeto de Deus na vida de José. Aleluia. Em uma certa situação, nos ensina a palavra de Deus que os irmãos no campo, o seu pai Jacó manda José lhe levar mantimentos, alimentos, enquanto eles apacentavam e cuidavam dos animais do campo. A perversidade, a crueldade sobre a vida dos irmãos era intensa, a ponto
de quando eles chegaram perto, eles espancaram José, bateram José, lançaram ele num poço, projetaram matá-los. Mas aí, através do conselho de um e de outro, pela intervenção poderosa de Deus, passou um grupo de ismaelitas, e eles decidiram vender a José como escravo. 20 moedas de prata foi o preço da vida de José. 20 moedas de prata foi o preço da vida do filho ao qual o pai amava. Eles não sabiam, mas aquilo lhe causaria uma dor intensa no coração de Jacó. Eles sentiram o quanto o pai sentiu a perda do filho. Eu fico imaginando até os dias de hoje, quando os filhos do Pai Todo-Poderoso, ao qual mostrou o seu amor dando Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando os filhos desistem da fé, abandonam a fé, apostam-se da fé. Louvado seja Deus. Abrem mão da fé, desistem da fé, desistem da caminhada, desistem do caminho estreito, desistem de viver pela fé, desistem verdadeiramente por provas, por lutas, por injustiças. E a Bíblia nos ensina que viveríamos situações difíceis. No mundo teríamos aflição. Não é um evangelho de pão de mel como se expressam por aí. Não existe esse evangelho somente de bênçãos e vitórias. Não é isso que relata a Bíblia. E a história de José contrasta muito bem isso. Relata muito bem essa discrepância do evangelho atual que estão se expressando pela conduta de vida de um homem no projeto, no caminho do querer do Senhor. Eita Deus! José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado ao Egito, a terra mais próspera que tinha na época. O Egito era uma cidade de grande nome, e os ismaelitas chegou com ele no mercado de escravos no centro da cidade. E era muito comum o mercado de escravos fazer a comercialização de escravos nesse porte. E José era um menino novo, cerca de 17 anos. E a Bíblia nos ensina que ele também era bonito, ele era de boa aparência, ele devia ter um porte físico bonito, ele devia ser bonito de rosto, de feição, cabelo, cor dos olhos, face, pele. Ele devia ser um menino bonito, formoso, proveitoso aos olhos. Talvez isso facilitou que Potifar tivesse comprado naquele mercado de escravos. Mas quem era Potifar? Quem foi Potifar? Potifar não era uma pessoa qualquer. Potifar, ele era o capitão da guarda real de Faraó. Potifar, ele era quem comandava o cárcere lá dentro da estrutura real. Potifar mandava na guarda, ele era como general da guarda pessoal do rei. Potifar era um grande homem, um eunuco. Potifar era um homem que era assistido na presença do rei cotidianamente. Ele tinha acessibilidade ao palácio, ele era um homem de grande influência, rico, com posses. Potifar não era uma pessoa qualquer. Em suas necessidades da época, ele precisara comprar um escravo. Mas repara no poder de Deus, repara na intercessão de Deus, repara na vontade de Deus. Porque José podia ter sido comprado por qualquer pecador naquele local. José poderia ser comprado dentro do Egito por qualquer fazendeiro, por qualquer comerciante, por qualquer situação. Mas aprove Deus de já ligar José ao reinado de Faraó através de Potifar. Não foi uma compra aleatória, caiu pela sorte, não. Ali houve a intercessão do poderoso Deus. O destino da história dos filhos do Senhor, da história dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel, estava sendo modelado e administrado pela poderosa mão de Deus. E nós ensinamos e nós cremos que agindo Deus, quem me impedirá? Sabemos que a história nos mostra que a conduta daquele que era filho amado do Pai, no meio de tantos irmãos, 12 irmãos, ele era o 13º. Jacó teve 12 irmãos, 12 filhos homens e uma só mulher. Eu imagino como ele sentiu ao sair
da terra, da proteção, do abrigo, do carinho do pai, da casa do pai, do aconchego do pai, da segurança do pai, do amor do pai, e estava ali sendo vendido como escravo. A Bíblia fala que o Senhor era com ele, o Deus Todo-Poderoso estava sobre a vida dele. Os valores que o pai ensinou ao filho estavam marcados dentro do coração dele. Os valores, a conduta. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 2, Paulo, quando escreveu os Romanos, nos mostra, nos fala que mesmo que o homem não conheça a lei, se ele tem a presença, o temor do Senhor, ele tem a integridade e caráter de Deus. Olha só, essa era a verdade de José. Porque se nós formos parar para pensar, os 10 mandamentos só foram atribuídos depois de muitos e muitos séculos com Moisés. Só foi atribuído depois de mais de 400 anos, quase 500 anos à frente, que Deus lançaram o projeto dos 10 mandamentos escritos, a lei escrita dos 10 mandamentos para o povo. Mas na época de José não tinha mais respeito. Repara uma coisa, que a boa conduta dos 10 mandamentos já estava dentro do coração. Os valores de Deus já estavam dentro do coração. Na prática daquele menino de 17 anos. Ele praticava porque ele amava a Deus. Ele confiava em Deus. E ele sabia que em qualquer local que Deus colocasse ele, Deus estaria com ele. Não é o local que te faz vitorioso. O que te faz vitorioso é a presença de Deus em sua vida. Muitas das vezes nós questionamos: nunca vou prosperar aqui, nunca vou crescer nesse ministério, nunca vou ganhar uma promoção nessa empresa, nunca vou ser feliz com essa mulher, nunca vou ser feliz com esse relacionamento, nunca, sabe? Questionamos o bairro, questionamos a parentela que vivemos, questionamos a empresa que trabalhamos, a escola que estudamos, questionamos os amigos que temos. Não é o ambiente que te traz vitória. Quem te traz vitória é a presença de Deus, é a poderosa mão de Deus que está sobre a sua vida, é o olhar de Deus, é o projeto de Deus sobre a tua história. José, ele tinha essa certeza no coração. José, ele saiu do abrigo do pai e começou a servir como escravo e foi levado à casa do capitão, do general de guarda, lá Potifar, lá de Faraó, um homem importantíssimo. Potifar tinha outros escravos, Potifar tinha outros serviçais, Potifar tinha uma relação com muitos, ele era um homem de grandes posses, tanto que a Bíblia fala que Deus deu graça aos olhos de Potifar sobre José. José não era só bonito de aparência, José era inteligente. José também não era só bonito e inteligente, José tinha ações de um homem de Deus. Ele sentia a necessidade de fazer o melhor para o seu Senhor. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Potifar viu o próprio Deus de Israel na vida dele. A fama do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó já estava percorrendo os caminhos, as cidades, as fronteiras. A fama do Deus Todo-Poderoso já estava se espalhando. E a Bíblia fala que o Senhor dele, o Senhor egípcio, Potifar, já sabia quem era o Deus de José. A Bíblia fala que houve graça, Deus encheu o coração de Potifar referente a José, porque Potifar via, não era só um menino com mãos hábeis, inteligente. Potifar via graça, porque tudo que José punha a mão para fazer ficava bem feito. Tudo que José projetava para fazer tinha sucesso. Tinha sucesso. Houve uma história intensa de prosperidade. Prosperidade. Era comum no Egito, todos os grandes oficiais, os homens que exerciam grandes cargos, os homens que estavam na presença do rei, que tinham influência no reinado de Faraó no Egito, era comum serem de outras nações. Mas Deus escolheu justamente um egípcio. Potifar, ele exercia um cargo de autoridade e era daquela cidade, e Deus fez justamente a ligação com o egípcio para mostrar o poder de Deus. Por quê? Existia uma certa linha entre os hebreus, entre os hebreus e os egípcios. Existia uma certa rivalidade. Existia uma certa rivalidade na cabeça dos egípcios,
que adoravam cobras, adoravam o Deus Sol, adoravam animais do campo, como bois. Então eles tinham aqueles animais por sagrado, e os hebreus não. Cuidavam do campo, cuidavam dos bois, punham os bois para trabalhar, quando precisavam matar para comer, comiam. Faziam um sacrifício, e para eles isso era uma ofensa. Então existia ali uma rivalidade espiritual religiosa. Mas independente de tudo que jogava contra José, sendo comprado pelo capitão da guarda, exercendo o serviço braçal e duro dentro da casa e do direito do seu senhor, havendo aquela rivalidade, aquela rixa, aquela história de rivalidade entre nações, tudo era para ser oposto. Os pensamentos de José eram para ser uns pensamentos revoltosos, porque era comum naquela época, justamente no Egito, dos escravos projetarem a morte do seu senhor, dos escravos se rebelarem e não querer trabalhar, dos escravos baterem boca e formar rebeliões, greves e ações eram comuns os escravos serem maus. A conduta religiosa dos egípcios não era uma conduta moral, ética, aprovada pela sociedade. Era uma conduta ao qual a entidade que eles adoravam não exigia nada de moral e de ético. Eles poderiam viver, por exemplo, uma vida de rebelião ou promiscuidade, que a religião deles não cobrava esse padrão de disciplina. Por isso que nós vemos que em algumas situações, em outras nações, sempre o adultério sempre foi tido como uma causa grave, e no Egito também tinha esse perfil grave, mas em algumas situações de pessoas poderosas faziam vista grossa na situação, fazia vista grossa naquela situação, e foi o caso dessa família, foi o caso desse acontecimento. Deus encheu o coração de graça de Potifar referente a José. E José trabalhou arduamente, mas a Bíblia fala que em pouco tempo, escravos que poderiam estar há anos trabalhando para Potifar não conseguiram alcançar o que José alcançou. Em pouco tempo, José ele se tornou o responsável. Para começar, Potifar tirou ele da casa dos escravos, da escravidão. Os escravos não habitavam no mesmo ambiente com o seu senhor. Os escravos tinham suas moradias, mas Potifar foi lá e pegou José, tirou ele, disse: não vai morar aí, não vai dormir, não vai conviver aí não. Você vai ser o meu serviçal pessoal. Vou tirar você do meio da casa dos escravos e você vai morar comigo na casa do Senhor, lá ao meu lado. Colocou ele como um grande e poderoso mordomo, que não mandava só nos escravos, que não tinha autoridade de dar ordem só para os escravos, mesmo sendo novo como escravo, mesmo sendo novo em idade, ele chegou lá liderando, porque Deus quis honrá-lo lá. Os outros escravos talvez não entenderam, os outros escravos talvez podem até pensar: como pode, sirvo a ele há tantos anos, o rapaz é novo, acabou de chegar agora, não tem experiência nenhuma, está dando ordem em mim. Deus começou a honrar José lá dentro. Deus é assim, ele começa a honrar ao obediente. Deus começa a honrar as pessoas que têm compromisso, que andam na verdade, na santidade, que andam com uma conduta moral aprovada perante os olhos do Senhor. Eu imagino que Potifar mantinha sua vida de oração. Ele estava vivendo na casa de um homem que tinha idolatria no coração, que servia a outros deuses, mas ele não perdeu o vínculo com o Senhor teu Deus. Ele estava vivendo como um escravo, mas ele vivia livre na presença do Senhor Deus, sabendo que as poderosas mãos de Deus eram os que guiavam. Ele tinha tudo para pensar de outrora errado, mas a Bíblia fala que ele estava sendo guiado pelo poderoso Deus, e ele entendia isso. Glória a Deus. Anos passaram, situações ocorreram, a ponto de Potifar ficar tão alegre com as situações, que deu toda a responsabilidade, não só da casa, não só dos escravos, mas também do campo e de todos os seus bens. Potifar colocou ele como o segundo mais nomeado, com maior nome dentro daquela casa. Potifar colocou a responsabilidade de todos os negócios, de toda a finança, de toda a estrutura da casa dele na mão de José. José não era uma pessoa comum.
José era uma pessoa iluminada. José não era uma pessoa comum. De escravo ele passou a ser o braço direito de Potifar, o homem de confiança de Potifar. Potifar exercia o seu trabalho no reino. Potifar estava no palácio exercendo a sua profissão de general, de comandante da guarda. Potifar, como um eunuco, ele estava presente ali na presença do rei constantemente. Ele tinha os afazeres e largou a responsabilidade. Mas José, bonito, formoso, inteligente, hábil, iluminado, começou a viver na casa do seu Senhor. Começou a frequentar, a habitualmente estar na casa do seu Senhor. E o seu Senhor não estava na casa. O seu Senhor tinha responsabilidade no reinado, no palácio. E José estava responsável por tudo naquela casa. Sabe qual era a preocupação de Potifar? Chegar na casa e perguntar: José, vamos comer o que hoje? O que nós vamos ter para o almoço? O que nós vamos ter para janta? Olha, eu estou com fome, nós vamos comer o quê? O que tem de especial? Já tinha intimidade, já tinha confiança, companheirismo. Ele já não se preocupava com mais nada. Imagina que ele chegava nas noites e José dava satisfação pontual de tudo que ocorrera. A bênção do Senhor sobre a vida de Potifar aconteceu porque José estava à frente da casa de Potifar. E não foi só na bênção dentro da casa. A Bíblia fala também que foi na profissão, foi no campo. Quando fala que foi no campo, podemos entender que no campo poderia ser nas plantações, nas lavouras, ou no campo poderia ser na criação de animais, gados, vacas, ovelhas, não sei. Quando falamos no campo, nós podemos entender que vinha o lucro, que vinha a parte grosseira da vida, da sustentabilidade, da riqueza que Potifar poderia vir através dos seus trabalhadores no campo. Eu imagino que devia ser árdua ao dia a dia, o histórico profissional de José, mesmo sendo um garoto novo, que saiu dos braços do pai com 17 anos. O período que José ficou no Egito, até ser reconhecido, até sair da situação injusta que ele ficou, foi de aproximadamente 13 anos. 13 anos vivendo provas intensas, dificuldades intensas. Meu Deus. E a Bíblia fala que, ao começar a frequentar cotidianamente a casa do Senhor, a começar a morar na casa do Senhor, a começar a se isolar dos outros escravos, se destacar dentro da casa do seu Senhor. Um menino bonito, formoso, cheio de vida, com as vestes já transformadas, já não tinha veste de escravo, já a veste dele era de mordomo. Aleluia. A mulher de Potifar começou a desejar Potifar. Começou a desejar José, perdão. A mulher de Potifar começou a desejar José. Meu Deus. Sabe que tudo que você olha e deseja e não é seu é pecado. Verdade, meu Deus. E é bíblico isso. É os mandamentos do Senhor. Não podemos desejar a mulher do próximo. E isso não condiz só a mulher também não pode desejar o homem do próximo. Verdade, meu Pai. Ela era casada oficialmente com Potifar. O desejo carnal, o desejo sexual sobre a vida de José era um ato pecaminoso de adultério. Ela não resistiu à ida e vinda de José dentro daquela casa. Meu Deus. E ela abre o coração, confessa a sua paixão e chama José, vem deitar-se comigo. Ela abre os sentimentos, declara os sentimentos a José e fala: José, vem deitar-se comigo. Para uma mulher abrir a boca, falar, eu imagino que ela estava numa paixão incontrolável. Mas aquela paixão não era outra, senão uma ação realmente carnal. Realmente carnal. O diabo, no mínimo, não estava vendo aquela situação ocorrendo e falando assim: rapaz, tem algo diferente. O Deus dos céus está cuidando dele. Peraí que eu vou acabar com essa história. Peraí que eu vou formar um laço. Peraí que eu vou mudar a história. Vou fazer a visão de ser um bom garoto a ser um mau garoto. Quantas vezes o diabo formula laços contra a tua vida?
Quantas vezes as pessoas olham para você e você nem precisa fazer nada de errado, você faz o que é certo, mas a conduta dos outros sendo errado já torna você inimigo. Meu Deus. Ela insistia com José, não foi uma vez, não foi duas vezes. A Bíblia fala que cotidianamente, diariamente, ela tentava seduzir José. E ela não era uma mulher qualquer, era uma mulher extremamente bonita, atraente. Ela devia ser uma mulher extremamente sensual. E José, todos os dias, todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, se esquivava daquela mulher. Já não queria nem estar perto daquela mulher. Ele via a presença daquela mulher e ele se dizia, essa mulher está tentando me seduzir. Essa mulher está tentando levar eu ao pecado. Essa mulher é uma conduta, é uma brecha, é um acesso do diabo para destruir a minha fé, os meus valores para com Deus. Não posso pecar contra o meu Deus. Não posso falhar contra o meu Senhor, contra Potifar. Glória a Deus. Sabe que essa história de você tentar desejar o que não é seu, em nossos tempos atuais, talvez seja novidade para muitos que nos ouvem, para muitos que já ouviram essas pregações. Sabe que em nosso Código Penal brasileiro existe uma lei chamada Síndrome da Mulher de Potifar? Em nosso Código Penal brasileiro, Lei 11.340 de 2006, baseado na Lei Maria da Penha. Se a mulher fizer uma denúncia que foi ameaçada ou sofreu de alguma forma constrangimento para consensualização de um ato carnal ou ser estuprada por um homem, pela Lei Maria da Penha, com base justamente nessa lei da Síndrome da Mulher de Potifar, a mulher só relata, não precisa nem de fazer exames para saber se ela foi ou não violentada. Já é atos para mover uma ação criminal contra aquela pessoa por estupro. Meu Deus. Isso foi tão marcante na história, há não sei quantos mil anos atrás. Se nós pararmos para pensar, isso tem quase 5.000 anos atrás. Isso foi um ato tão marcante que virou lei até os dias atuais, em 2023. Está em nosso Código Penal. Síndrome da Mulher de Potifar. Uma pessoa tentar desejar o que não é teu é uma ação tão maligna e ao mesmo tempo é tão comum nos dias atuais. As pessoas estão reagindo ao pecado de uma forma com naturalidade. Ah, se me der, eu pego. Se é casado ou não, não estou nem aí. Ah, aquele bonitão, fortão lá, você é doido, rapaz. Deixa meu barrigudinho em casa, se ele vacilar, se ele me chamar, eu vou. É o que está acontecendo, os valores estão invertendo. Os mandamentos foram expressos, mas mesmo assim parece que ninguém mais dá valor à lei, às normas, ao querer a vontade do Senhor, a andar no caminho estreito. O caminho largo hoje ficou mais fácil. A visão da síndrome da mulher de Potifar hoje está sendo uma realidade que está destruindo a vida de muitos homens inocentemente. Não todos os casos são verídicos, mas existem casos de pessoas inocentes que estão sofrendo uma injúria, uma situação errônea. Não cometeu nada, mas por algum tipo de vingança. A lei dá essa brecha. Pessoas estão realmente vivendo uma conduta de eu sou dona de mim. Eu sou dono de mim. Pecado é papo furado. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não existe consequências. E não é essa a verdade. Não existe iniquidade e pecados. E não é essa a verdade. Existe sim a consequência dos seus atos, as suas escolhas, as suas ações, as suas atitudes. Sabe que essa mesma mulher de Potifar, no futuro ela foi desmascarada. Potifar pegou ela com um tal de Teruel embaixo dos lençóis. Está na palavra de Deus. Potifar se arrependeu porque ela formulou uma armadilha para José. Ela se sentiu rejeitada, o ego ficou ferido. E um homem pecador, uma mulher pecadora, quando está com o ego ferido, ela projeta com ações malignas a vingança contra a outra pessoa.
Sendo justa ou sendo injusta a situação, ela quer satisfazer o ego dela. O diabo encontra a legalidade para trabalhar e destruir. É o projeto do diabo: matar, roubar e destruir. E muitas famílias estão sendo destruídas por essa ação nos dias atuais. Ela formula uma situação. Eu estou tentando seduzir a José há muito tempo e não está dando certo. Eu imagino que quando José chegava perto, o decote abria. As palavras se modelavam com mais doçura. O andar se modelava. A mulher, quando quer seduzir, ela tem os seus truques. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que José se desviava dela. Sabe o que a Bíblia fala? Que José corria dela. Que José não queria nem estar ao lado, na presença, perto daquela mulher. Ele já enxergava a situação maligna. O pecado espreitava. E o pecado tem espreitado muitas pessoas hoje. Mas as pessoas, infelizmente, perderam essa visão espiritual. Estão caindo em laços preparados pelo diabo com facilidade. Pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando hoje a felicidade em relacionamentos conjugais. E a felicidade de um casal só pode ser completa, feliz e duradoura com Jesus Cristo sendo o alvo principal do casamento, alvo principal do relacionamento. Se o homem e a mulher não honraram o Senhor com todo o coração, é frustrado aquele relacionamento. A decepção, danos, percas. Ela formulou uma situação. José entra na casa para fazer os seus afazeres e ela notou que não existia nenhum outro escravo, nenhum outro serviçal dentro da casa. Ela estava só com Potifar, com José. Agarrou José, grudou em seu manto. Esse negócio de manto já deu, né, pano para manga para José, lembra? Porque o pai, quando fez aquele manto bonito, formulou inveja entre os irmãos. E ele foi lançado ao poço e vendido como escravo. Mais uma vez o manto entra na história. Ela agarrou José pelo manto. Deita-se comigo. José no mínimo falou assim: não posso. A Bíblia fala que ele expressa com clareza: não posso. O meu senhor Potifar confia em mim. Ele decidiu me honrar, eu não posso trair ele. Toda essa casa aqui sou eu quem mando. Ele me colocou a autoridade de todos os escravos dentro dessa casa, no campo, tudo é eu quem administro. Eu não posso trair a confiança dele e muito menos pecar contra o meu Deus. Ele já tinha no coração dele que aquilo era pecado, que não era aprovado por Deus. Quando o homem tem as palavras de Deus no coração, na mente, gravada no ser, o ato do pecado pode ser oferecido, mas o Espírito de Deus lembra a palavra dentro do coração na hora. Há um confronto. Há um confronto, e a escolha daqueles que temem ao Senhor sempre é obedecer a palavra de Deus. José decide obedecer a palavra de Deus e corre daquela mulher, mas aquela mulher o agarra e a roupa, o manto ficou na mão daquela mulher. Formula uma cilada, grita e chama os outros empregados, os outros homens que estavam na casa, e relata um falso contra José. Tentou me violentar, tentou deitar-se comigo à força. Eu comecei a gritar, pedir por socorro e ele fugiu. Gritei com grande voz e ele fugiu. Essa história ela relata a Potifar quando chega em casa. No mínimo foram chamar Potifar. No mínimo, com grande emergência, foram chamar Potifar. Ela deve ter feito um teatro, ela deve ter ficado chorando, ela deve ter formulado uma situação muito intensa. Potifar, quando chega em casa, encontra a mulher que ele ama, naquele desespero, e ela relata com aquelas mesmas palavras ao hebreu que você trouxe para dentro de casa. Veio zombar de nós, tacou na cara que a compra foi de Potifar, tacou na cara que ele já tinha uma rivalidade no passado religiosa entre nações, entre povos. Potifar se enfureceu, se irou-se e manda prender José. Ele, pela sua postura da guarda, pela sua posição perante o faraó, ele poderia ter mandado matar José. Ele poderia ter mandado matar, mas existia a poderosa mão de Deus, que estava sobre a mente e o coração de Potifar, que interrompeu aquele laço de morte
E ele decidiu encarcerar, aprisionar, justamente no cárcere do palácio de Faraó, do reinado, perto do rei. Ele era o responsável por aquele cárcere. Era Potifar quem mandava naquele cárcere. Lá no presídio, lá no cárcere, lá na prisão, o Senhor estava com José. Repara que Deus está contigo, independente da sua situação. Sabe que nós estamos com pedidos de orações que no passado não tínhamos. Não era comum os pedidos de oração que temos hoje, sabia? Eu lembro da minha mocidade, que quando entrávamos na igreja, a nossa luta era para evangelizar. A luta do ministério era para levar a palavra de Deus. Os pedidos de oração era justamente para fortalecer o grupo de oração, era justamente para fortalecer o grupo de evangelismo, para fortalecer as pessoas para crescerem no ministério. Os pedidos de oração eram sempre focados no crescimento da igreja. Hoje, os pedidos de oração são tão mudados como de há 30, 40 anos atrás. Hoje os pedidos de oração são pedidos das mães ou das esposas, para os que estão no cárcere. Meu marido está preso, meu filho está preso. Olha, estava vivendo uma conduta, estava na casa do Senhor, afastou-se e hoje está na cadeia. Mas ora por ele, para que Deus o resgate, para que Deus o transforme, o liberte, o salve. Nós não temos nenhum nem dois pedidos de pessoas que estão na cadeia hoje. Hoje os pedidos são muito mais fortes, muito mais difíceis. Olha, nós temos tal pessoa na família com câncer. Olha, tal pessoa ali infartou, tal pessoa está na UTI. Os pedidos estão mais fortes. Hoje é declarada guerra. Pessoas que estão fazendo trabalhos de feitiçaria e macumbaria para fechar as igrejas. As trevas se levantaram, reuniões do inferno estão tentando calar a boca dos fiéis. A guerra está muito mais forte, muito mais assídua. E infelizmente, Jesus sabe aquele que serve e aquele que não serve. Infelizmente, muitos estão caindo. A figueira foi balançada com essa epidemia em 2019 em diante. As igrejas se esvaziaram. O diabo tem dominado a mente e o coração de muitos. Ciladas estão sendo formadas. O diabo já está tendo acesso a todos os setores e todos os locais, todos os lugares da face da terra. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ele opera em qualquer situação. Eu imagino quantas ciladas, quantos Josés estão lutando para não cair nas ciladas. Quantos homens fiéis estão lutando e correndo das mulheres de Potifar por aí. E quantas pessoas estão se vendendo com facilidade. Quantas pessoas perderam a fé e estão negligenciando. Não é possível que Deus esteja nessa casa. Eu estava na casa do meu pai, hoje estou sendo vendido como escravo, estou sendo obrigado a trabalhar forçado, e agora me vem essa acusação injusta. Deus não está comigo não, estou preso, não é possível. Vou abandonar esse Deus. Talvez teria o pensamento de José. Talvez está sendo o pensamento de muitos que estão no cárcere hoje. Eu estou aqui, Deus esqueceu de mim, não quero mais saber desse negócio de ser crente não. Que Bíblia, para furado, vou sair daqui, vou ser pior. A fé está esfriando, a iniquidade se aumentou de tal forma que o pecado está dominando com muito mais facilidade. Nós vemos a conduta de um rapaz novo, que nós não sabemos o quanto tempo ele serviu na casa de Potifar e o quanto tempo real ele ficou no presídio, mas nós temos menção que em torno de 13 anos se passou esses dois tempos, esses dois períodos, dessas duas fases da vida dele. 13 anos, porque ele foi apresentado a Faraó com 30 anos. Mas eu imagino que a melhor fase da vida de José, a estruturação psicológica e emocional e a fé de José estava em crescimento. Ele era para ser estruturado. Naquela época a maioridade acontecia com 30 anos.
José tinha muito a aprender, mas Deus mostrou o poder, porque é Ele quem faz na vida do homem. Aleluia. José não abriu a boca para blasfemar, José não abriu a boca para culpar a Deus, José não abriu a boca para questionar a fé. E eu imagino que de tempos em tempos Deus dava sonhos de que todos se dobrariam. Aleluia. Lembra do fecho do trigo? É. José, ele sabe que a vida dele estava no controle e no comando de Deus. Ele não entendia o que eu estou fazendo aqui, Senhor, se o Senhor disse que vai me honrar. Eita. Como o Senhor vai me honrar se eu estou preso? Como o Senhor vai me honrar? Mas ele sentia que Deus era com ele, porque lá na casa de Potifar, ele se sentiu acolhido. E no presídio, lá no cárcere, não foi diferente. Eita. Deus também era com ele, mesmo nas horas obscuras, mesmo na hora que você não entende nada, mesmo nas horas que você parece que não encontra saída. Tudo resume para a sua derrota. Mas se você tiver a convicção que os seus valores perante o Senhor estão sendo resguardados, que a tua fé prática está sendo vista por Deus, que o seu testemunho é louvado através da palavra, é aceito através da palavra de Deus, que a sua santidade, o amor que você tem ao próximo, a sua devoção em oração, em prática da palavra, Glória a Deus. se a sua conduta está dentro do querer, aprovada pela vontade de Deus, não se preocupe se você está dentro do presídio. Aleluia. Porque Deus sabe como trabalha com quem trabalha, e Ele não dá um fardo maior que você não consiga carregar. Verdade, meu Deus. A capacidade que você tem, talvez eu não tenha. A capacidade que eu tenho, talvez você não tenha. Mas Deus conhece as nossas limitações. Aleluia. Conhece até onde pode provar, conhece até onde pode forçar. E acima de tudo, Ele nunca vai te abandonar. A vitória é certa quando o homem está no querer e na vontade de Deus. Aleluia. Da mesma forma, o coração do carcereiro morto, do carcereiro-chefe, do responsável do cárcere, encheu de amor a vida de José, encheu de amizade, de confiabilidade, Aleluia. porque ele viu as ações de José. Verdade. Ele viu mais uma vez que as ações de José falavam muito mais que as palavras dele. Glória a Deus. Ele começou a ajudar, a abençoar, a tratar, a cuidar, a aconselhar. Ele começou a trabalhar naquele presídio, a ponto do carcereiro-chefe olhar e falar: não vou me preocupar não. Este tem um coração tão justo, tão reto, tão íntegro, que eu posso confiar todos os presidiários na mão dele. As celas podem ficar na mão dele. A responsabilidade pode ficar na mão dele. Ele pode administrar e me dar satisfação, porque eu sei que a conduta dele é honesta. Existe sobre a vida dele as poderosas mãos do Senhor. Qual é a sua conduta hoje? Muitos, enquanto estão na casa do Pai, sendo acolhidos, recebendo amor e carinho, presentes do Pai, estão firmes em sua fé. Mas quantas vezes Deus fala que vem deserto pela frente, que vem vale pela frente, que Deus prova você só para que você seja aprovado e capacitado por Deus, porque a aprovação no deserto vale é sempre pedagógico aos olhos de Deus. Ele sempre quer te ensinar algo, Ele sempre quer te acrescentar algo. Nada é em vão, tudo tem um porquê. E repara que a ação de José foi honrada por Deus, a ponto de fazer toda a história da humanidade, principalmente a dos egípcios, livrá-los da morte através da fome. Eita Deus. Às vezes a sua ação benevolente, a sua ação de fidelidade, a tua conduta íntegra, aos olhos do mundo pode ser chamado de bobo. Esse rapaz é bobo, essa mulher é boba. Rapaz, isso daí nunca vai para frente. Isso daí vai sempre continuar sendo escravo. Isso daí sempre vai continuar na prisão. Isso não vai mudar nunca. Esquece. Esse não. Esse com cara de bonzinho. Esse que não sabe pagar o mal com o mal.
esse que constantemente está se doando, esse que só sabe dar conselhos bons, esse cara aí não vai para frente não. Continue. O errado é errado, mesmo que todas as pessoas que estão ao teu redor façam o errado, ele não vai mudar os seus valores. O errado é errado mesmo que toda a sua parentela faça. O errado é errado mesmo que todos no seu trabalho façam. O errado é errado mesmo que todos os seus amigos façam. O errado é errado mesmo que toda a tua vizinhança faça. Mesmo que todos pratiquem o que é errado, o valor dele não vai mudar, vai continuar sendo errado. E o certo é certo aos olhos de Deus. Mesmo que só você pratique. Mesmo que te chamem de louco, continua praticando e fazendo o que é certo. O valor do certo também não vai mudar, vai continuar sendo certo. Aleluia. Deus quer honrar a sua fé. Ele quer saber até onde você vai para manter os mandamentos e as palavras na prática, dentro do teu coração. Glória a Deus. O projeto de Deus é te firmar na fé, é te causar, é te estruturar, para que você aguente a jornada nesse caminho estreito até chegar aos céus. E a Bíblia fala que lá nos céus tem recompensa, como houve recompensa para José. Glória a Deus. Há recompensa para os fiéis. Obrigado. Como houve recompensa para José, há recompensa para aqueles que decidem andar no caminho estreito. Aleluia. Mas para aqueles que decidem abandonar a fé, para aqueles que decidem andar na conduta dos seus prazeres carnais, para aquele que decide andar na conduta da falsidade, da mentira, da hipocrisia, forjando ciladas para tomar proveitos em cima dos outros, por causa do ego, por causa dos pensamentos egoístas. Verdade. Cuidado, esse é um caminho largo. Meu Deus. Os seus bens não vão te livrar da consequência do caminho largo. A sua cultura não vai te livrar da consequência do caminho largo. A tua influência não vai te livrar das consequências do caminho largo. O teu dinheiro não vai te livrar das consequências do caminho largo. O fim de um caminho sem Deus é um fim árduo. A Bíblia chama de segunda morte, chamado lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e os seus anjos. A Bíblia fala que ali haverá muito choro, muito pranto, muita dor. A Bíblia fala que o fogo nunca vai se apagar, eternamente vai se ouvir choros e dores, ais, ranger de dentes, gritos de terror e temor. Meu Deus. Demônios vão aterrorizar e destruir, dilacerar constantemente. Não vai haver refresco, não vai haver descanso, não vai haver preferência, não vai haver férias, não vai haver descanso, folga, não vai haver. Meu Deus, é verdade. Mas quando você decide andar a tua vida com integridade, Aleluia. quando você decide procurar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, Glória a Deus. não se preocupe que o teu destino está na mão do Todo-Poderoso Deus. É Ele quem cuida, quem abre as portas, quem realiza o sobrenatural. Pratique em nome de Jesus o poder dessa palavra por amor. Reconcilie-se com Deus, você que está afastado. Renove o seu conserto, a tua aliança na cruz do Calvário, no sangue de Jesus. Ele perdoa você de todo e qualquer pecado. Ele está prontificado a te fortalecer na fé novamente. O Espírito Santo está prontificado para te levantar. Pastor, eu estou caído, cair é do homem, mas o Espírito Santo te diz essa noite: a tua integridade, os seus bons feitos, as suas ações do passado continuam no memorial de Deus. O teu nome continua sendo visto aos olhos do Senhor, nas palmas das mãos do Senhor. Ele está prontificado a te levantar. Saia do lamaçal do pecado, reconcilie-se com o Senhor Jesus. Volte a orar, volte a crer na palavra de Deus, volte a praticar, a ler, a meditar na palavra de Deus. Volte à tua aliança, volte a se reconectar com o ministério, com o corpo de Cristo. Aleluia. O final de uma vida sem Deus é tormenta, Meu Deus. é dor eterna. Mas a Bíblia fala que existe galardão e recompensa para aqueles que trilham o caminho estreito, para aqueles que guardam a tua coroa, para aqueles que andam em fidelidade até os últimos dias da sua vida. Tem presente para você nos céus. Tem coroa para você nos céus. Tem galardão, tem bom salário.
Deus está nos céus, de braços abertos para lhe dar uma vida que vai mudar todo o contexto do que vivemos aqui. Não haverá mais choro, tristeza, dor, choro, lágrimas, esquece. Perseguição, fome, tribulação, doença, morte. Deus tem preparado vestes incorruptíveis, imortalidade. Seremos revestidos num corpo de glória. Deus tem preparado um coral lindo para cantarmos no céu. Amém, Jesus. Tem preparado uma santa ceia maravilhosa, Eu creio, meu a qual Deus. Ele mesmo vai nos servir. Obrigada, Jesus. Nós seremos recompensados para a glória de Deus. É verdade. Ser fiel até o fim. Continue em nome de Jesus andando no caminho estreito. Não vacile na fé. Não caia na cilada. Não caia nos desejos da sua carne. Mata a sua carne todos os dias. Peça socorro para o Senhor. Pastor, eu não tenho forças. O Espírito Santo está prontificado para te dar forças. Denuncie em oração todas as suas fraquezas para Deus. Todas as suas fraquezas, denuncie em oração. Ponha na presença do Senhor. Submeta-se embaixo das poderosas mãos de Deus, que Ele vai te exaltar no tempo oportuno. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor possa te alcançar. Glória a Deus. Que o nome de Jesus possa ser grande em sua vida. Que a glória do Senhor te alcance. Em nome de Jesus Cristo.